Bom dia, pessoal do oitavo ano. Bom, a gente vai dar continuidade, certo, ao nosso assunto. A gente vai ver aí a divisão do mundo em países. A gente já viu a primeira parte, certo? E agora a gente vai ver aqui a partir da página 51, o poder dos Estados Nacionais. Quando a gente fala em poder dos Estados Nacionais, gente, a gente tá falando realmente, ó, do Estado-nação, tá certo? A gente tem que ter um povo, tem que ter identidade comum, ou seja, uma cultura, como eu falei na outra aula. Língua, ou seja, um idioma oficial, certo? E a gente também tem que ter uma soberania. Então, o Estado-nação, ele tem que ter tudo isso. Ele tem que ter um poder real e efetivo do governo. O governo realmente, ele precisa ser eleito pelo povo, no caso, se for democrático, ser submisso, né, ao governo, se for um governo ditatorial, e assim por diante. Então, ó, nós vamos ter aqui. Acompanha antes aqui, gente, só esse mapa aqui da página 49. No mapa da página 49, nós temos aí, ó, uma democracia estável, ou seja, vocês vão conseguir ver aí através do mapa mundi, né, os países que já são uma democracia de fato, ou seja, que elegem o seu governo através do voto, né, tem uma eleição direta para poder eleger o seu governante. Aí a gente vai ter transição democrática ou democracia instável, ou seja, são países que tinham outro regime, por exemplo, um regime ditatorial, um regime parlamentarista, qualquer outro tipo de regime e está se transformando em democracia aos poucos, ou seja, está tentando eleger os seus governantes, né, de forma gradativa. Pode começar, por exemplo, elegendo os governos, né, elegendo os governadores, elegendo deputados, então está tentando ainda se tornar uma democracia de fato. Aí a gente tem o regime unipartidário. Gente, regime unipartidário é locais onde você só tem um único partido. Então, ou você vota naquela pessoa ou você vota em branco. Então, tem somente um único candidato, né, digamos assim. Aí nós vamos ter aqui a ditadura militar, né? País que ainda tem a ditadura. Gente, vocês sabem que na ditadura, o ditador, do jeito que ele fala, as pessoas ou obedecem ou elas sofrem a punição, tá? Então nós vamos ter aí no caso, elas não têm a opção, não tem a opção de voto, não tem a opção de dar opinião, de decidir nada, tá certo? Então, ditadura militar. Aí nós temos aqui monarquia ou teocracia. Gente, quando a gente fala teocracia, é que eles colocam Deus acima de tudo. E monarquia, no caso, é um regime governado aí através de reis ou rainhas, tá bom? Então, a monarquia ou a teocracia, como por exemplo é o caso do Reino Unido, né? No caso, eles tinham, no caso, uma monarquia. Hoje em dia eles têm já um governo parlamentarista, porque não só tem somente a rainha, tem o primeiro-ministro, parlamento, tá? Aí a gente vai ter aí, ó, o caos ou derrocada do Estado. Países que eles estão, no caso, completamente, digamos assim, ao Deus dará. Eles não têm uma direção própria, eles não têm um governo que está à frente deles, tá certo? No caso, esses países aí que estão no caos, somente um país aqui, ó, da Europa, né? E a gente tem os países aí da África, tá certo? Eles estão, no caso aí, em guerra civil ou então em qualquer outra situação que eles não têm aí um governante para representá-los. E nós temos aí o território dependente, gente. No caso aqui, ó, da Groenlândia, né? Que depende, no caso da Dinamarca. A Groenlândia que fica aqui, ó, pertinho dos Estados Unidos e do Canadá. E eles, no caso, pertence a Dinamarca que fica na Europa, né? E a gente também vai ter aqui a Guiana Francesa, que no caso vai depender aí, no caso, da França, tá bom? Outra coisa, gente, aqui a gente vai ter o poder das multinacionais. Ó, o poder das multinacionais, uma multinacional ela vai se instalar, né, em um país com a intenção de, digamos assim, de tomar vantagem, né, desse país, mas ao mesmo tempo ajudar gerando empregos, tá certo? Então a multinacional, ela tem esse poderio aí no caso de melhorar ou não a economia de um país. Vamos ler aqui, ó.
As multinacionais ou transnacionais são grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas, organizam a produção e a comercialização de seus produtos em diversos países de acordo com seus próprios interesses, tratando de reduzir custos e aumentar seus ganhos. A gente tem inúmeras transnacionais aqui, no caso, no Brasil, né? Por exemplo, todos os fast foods, né? Que a gente vai ali, por exemplo, no shopping, você vai, tem o McDonald's, tem a Girafas, tem o Subway, que no caso são aí multinacionais, tá bom? A maior parte dos nossos produtos também é comprado de multinacionais. Então, quando você compra, por exemplo, Listerine, Colgate, LG, Samsung, então você está comprando aí produtos de multinacionais, tá bom? ONGs, só para a gente encerrar aqui essa parte. ONGs, no caso, gente, são organizações não governamentais. Elas são organizações que não vão depender do governo para subsistir. E elas podem ser, no caso, uma forma de protesto, uma forma de melhoria, uma forma de reivindicação para a melhoria, no caso aí, dos povos ou então de um local. Então, elas vão sair aí em defesa ou da natureza, ou de um determinado povo, ou de uma determinada causa, tá? Vamos supor, o Greenpeace, ele no caso tenta proteger a Amazônia, né? A gente tem a WWF, ela tenta proteger aí animais, tá bom? A gente vai ter, no caso, ONGs também dentro da Amazônia, que protegem os índios, que protegem, no caso, populações ribeirinhas. Então, ONGs, no caso, não vão depender aí do governo e vão tentar reivindicar, junto com as autoridades, uma melhoria para aquela questão que eles estão defendendo. Então, nós vamos ter aqui, ó, as organizações não governamentais, grupos ecológicos, pacifistas e de direitos humanos, entre outros, são atores de menor porte do que as multinacionais, mas que se destacam por seu papel de representação ou expressão de grupos sociais nacionais ou internacionais. Por exemplo, a WWF é uma ONG internacional. Ela trabalha em defesa, né, da natureza, em defesa dos animais em qualquer parte do planeta, tá certo? Aí, ó, abordam várias atividades, como a política, a economia, a religião, a cultura, a cidadania e a ecologia. Então, a gente tem grupos aí, no caso ONGs, que ajudam, né, as pessoas. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe, ou então aconteceu alguma coisa, por exemplo, como a gente teve lá em Brumadinho, né? A gente teve aquele acidente ecológico lá em Brumadinho. Então, algumas ONGs, né, chegaram aí a arrecadar alimentos, a pegar doações para levar para as pessoas lá em Brumadinho. Então, é uma organização que vai tentar ajudar, ou tentar proteger, ou tentar defender alguma causa, tá bom? Então, a gente vai ter aqui também falando no finalzinho da página 52 a respeito de ONGs falsas, tá? ONGs que, no caso, tentam se aproveitar desse momento social, desse momento pacífico, para, no caso, burlar e tomar dinheiro das pessoas, ok? Então, o demais, gente, o restante do capítulo, a gente vai ver somente na próxima aula, ok? Bons estudos e vamos interagir lá na nossa aula, tá? Pelo WhatsApp. Tchau!